Fala galerinha, tudo bem? Vamos começar um capítulo novo agora dentro da Química Orgânica, um capítulo muito importante, tá? Extremamente cobrado nas provas dos vestibulares e, claro, no Enem, que é a nossa referência, tá bom? Então fiquem atentos a tudo que a gente vai desenvolver aqui. E nesse tópico, nós também, né, faremos muitos e muitos exercícios, tá legal? Quanto mais vocês conhecerem as possibilidades de cobrança das comparações que os exercícios fazem, isso vai tornar cada vez mais, né, simples o que a gente vai fazer. Tá bom? Então, a partir desse momento, é, nós vamos usar muitos dos conhecimentos que já foram adquiridos trabalhando na química inorgânica, as interações intermoleculares, o conceito de solubilidade, é, os conceitos ácido-base. A partir de agora, nós vamos pegar tudo isso e aplicar aos compostos orgânicos. Então, nós vamos aqui estudar principalmente três propriedades físico-químicas. São elas as interações intermoleculares que esses compostos realizam. Não podemos esquecer que a maioria esmagadora dos compostos iônicos, dos compostos orgânicos, não é, que nós vamos estudar, são compostos moleculares. Os compostos iônicos também aqui estão presentes, também existem, mas são minoria e eles vão aparecer para a gente em casos muito específicos. Nós vamos falar principalmente deles, né, ao trabalharmos com as reações orgânicas, né, mais à frente, tá bom? Então aqui nós trabalhamos com as interações intermoleculares, nós trabalhamos posteriormente com a solubilidade desses compostos orgânicos em alguns solventes, principalmente a água, não é? E falamos também do caráter ácido-base que esses compostos orgânicos vão apresentar. Então, essencialmente é isso, mas é um capítulo muito denso, muito rico e que me permite fazer infinitas, né, brincadeiras, infinitas comparações entre compostos, até que a gente seque ali uma possibilidade enorme de cobrança, tá? Então, comecemos a partir de agora com as interações intermoleculares. Importantíssimo, tá? Interações intermoleculares. Para vocês terem ideia, tá? Na última prova do Enem 2019, tá? Caíram duas questões sobre interações intermoleculares de compostos orgânicos, tá bom? Então a gente usa muitos conceitos trabalhados na Química 1, mas também aplicados aos compostos orgânicos, não é? Porque na verdade a química é uma só. A gente só faz essa divisão de Química 1, Química 2 ou Química orgânica e inorgânica por uma questão didática, não é? Até um certo ponto é importante que a gente caminhe separadamente ali. Mas vai chegar no finalzinho, e já estamos chegando nesse ponto, né, no qual a gente começa a unir as duas químicas, elas se tornam uma coisa só. Né? Ou seja, usamos tudo que já aprendemos, agora, né, focando nos compostos orgânicos, e também usamos tudo que aprendemos, focando nos compostos inorgânicos. Tá? Então, vamos começar com as interações intermoleculares, ok? Gente, a primeira coisa, você precisa conseguir identificar o tipo de interação que os compostos orgânicos vão realizar, tá bom? Então, isso está atrelado muitas vezes, tá, à função orgânica a qual eu pertenço. Então, vamos por partes. Primeiro, nós vamos identificar o tipo de interação intermolecular, só isso. Posteriormente, nós vamos trabalhar com as variáveis que vão fazer com que as interações, não é, se tornem mais fortes ou mais fracas para cada um dos tipos, tá bom? Então, primeiro vamos para a base, depois a gente vai para o aprofundamento, tá? E aí, é possível, não é, prever essas interações a partir de uma tabela de função e interação, que é o que nós vamos montar agora, tá? Então, as interações características, né, das funções vão vir agora. Características
das funções são. E aí, claro, gente, nós vamos trabalhar com as principais funções orgânicas, né? Não com todas, claro, são muitas, mas as funçõezinhas que a gente vai encontrar, né, nos exercícios, elas vão estar dentro dessa tabelinha, tá bom? Então, nós vamos montar uma tabela aqui, ó, com a função orgânica, ok? Ou as funções, pode ser que se encaixe ali mais de uma, e nós vamos ter aqui o tipo de interação. O tipo de interação intermolecular. Não é? Então, por enquanto, os compostos iônicos, né, os sais orgânicos, por exemplo, né, derivados de ácidos, de ésteres, de álcoois, né, de fenóis, quando reagem ali, dão origem aos compostos iônicos, esses sais eles vão ficar de lado por enquanto. Tá? Depois eles vão aparecer em outro momento. A primeira função, não é, que nós temos aqui que conhecer, não é? Que é a base de toda a química orgânica, é a função hidrocarboneto. Não é? Então, vamos falar primeiramente dela. Então, os hidrocarbonetos. Como identificá-los? Vocês lembram? Os hidrocarbonetos seriam nada mais, nada menos do que todos os compostos que só apresentam na sua composição molecular carbono e hidrogênio, não é verdade? E o fato deles apresentarem só carbono e hidrogênio faz com que eles sejam moléculas apolares. Os hidrocarbonetos, todos, sem exceção, todos são apolares. Isso quer dizer que entre suas moléculas, né, eu interagindo com outro de mim mesmo, tá? Qual tipo de interação eu vou realizar nesse caso? Entre moléculas apolares, nós temos uma interação clássica, que é aqui, não é? O dipolo induzido, dipolo instantâneo. Tá? Que nós chamamos também de forças de London. Forças de London. Ou forças de dispersão de London. Tá? Dá na mesma. Então, forças de London. Ok? Nos exercícios, muitas vezes, nós chamamos também essa interação entre moléculas apolares como interação de Van der Waals, ou forças de Van der Waals. Interações de Van der Waals. Van der separado, tá? Não é o nome do seu vizinho, não. Então, Van der Waals, ok? Então, essa é a interação clássica que existe entre os hidrocarbonetos, tá? Nós chamamos essa interação, essencialmente, né, de DI-DI. Os exercícios, né, vão usar muito essa sigla para interação entre moléculas apolares. Dipolo induzido, dipolo instantâneo, instantâneo induzido, 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 é tudo a mesma coisa, não faz a menor diferença na nossa vida. Mas é o DI-DI, tá bom? Forças de London ou forças de Van der Waals. Gente, as forças de Van der Waals, né, nada mais seriam do que as interações intermoleculares como um todo, tá? As interações intermoleculares, todas elas, podem ser chamadas de forças de Van der Waals. Mas nos exercícios, eles vão usar o termo força de Van der Waals para o DI-DI. Combinado? Então, não precisa se preocupar, você não vai errar por causa disso, tá? Então, essa é a primeira função e aqui, não é, a interação realizada entre suas moléculas. Então, gente, cuidado. Nós estamos falando aqui de interação intermolecular, tá? E não de solubilidade. A solubilidade, ela vai levar em consideração, claro, a presença de um soluto e a presença de um solvente. Ou seja, nós estamos falando de espécies diferentes interagindo entre si, não é? Quando a gente estuda as interações intermoleculares, a princípio, não chegamos em solubilidade ainda. Eu estou aqui sempre, né, analisando a interação
entre espécies iguais, entre moléculas iguais. Então, nós estamos falando ali de substâncias puras, tá bom? Ou seja, eu interagindo com outro de mim mesmo. Qual o tipo de interação? Tá? Você interagindo com outro de você mesmo. Qual o tipo de interação? E depois nós vamos fazer a comparação quanto à intensidade dessa interação. Combinado? Então, por enquanto, trabalhemos assim. Então, quaisquer hidrocarbonetos, né, dos mais simples aos mais complexos, entre as suas moléculas, realizam DI, tá bom? Beleza. Agora, nós vamos trabalhar ali com compostos de outras funções. E aí, eu vou pegar uma porrada de funções aqui, diferentes dos hidrocarbonetos. Que seriam elas? Aqui, ó. Nós temos os éteres, os ésteres, e aqui é uma pancada, tá? A gente tem aqui os aldeídos, a gente tem as cetonas, nós temos aqui também os aletos, né? Os aletos de alquila, de arila e de acila, tá bom? Nós temos as amidas, os nitrocompostos são aqueles compostozinhos, né, nos quais nós temos o NO2 ligado ali ao carbono. Não é? Nós temos as nitrilas e, para fechar esse pedaço, nós temos as aminas terciárias, viu? As aminas terciárias. O que é uma amina terciária? A gente, aqui, ó, né? Nós vimos as aminas, rapidamente, aqui só um rabisco. E o fato dela ser primária, secundária ou terciária tem a ver com a quantidade de grupos, né, carbônicos conectados ao nitrogênio. Se você tiver um, é primária. Se você tiver dois, secundária. E se você tiver 3 grupos carbônicos, né, aqui ligados ao nitrogênio, você tem uma amina terciária. Combinado? Então, nós estamos nos referindo a esse tipo de composto, não a esses dois. Essas aqui vão aparecer no próximo tópico, tá? Então, as aminas terciárias. E qual é o tipo de interação que essas moléculas vão realizar? Elas são moléculas polares, todas elas, sem exceção, tá? O fato de eu ser polar não quer dizer que eu seja pouco ou muito. Isso aí é outra história, a gente vai analisar depois, tá? Mas esses compostos aqui, eles vão realizar uma interação do tipo dipolo, sendo moléculas polares, elas vão realizar o dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente. Não é? Interação essa que a gente chama do tipo DP. Não é? A gente vai usar essa sigla para se referir aos dipolos permanentes. Então, DP, uma interação clássica entre moléculas polares. Combinado? Legal. Então, está aqui presente. E o último tipo, dentro desse quadro, vai ser para a gente aqui, né? Ou vão ser para a gente as outras funções que restam nesse momento. Okay? E as outras, né, funçõezinhas, elas vão vir aqui agora. Que são elas que faltam para preencher nossa tabela? Quais seriam? Nós temos aqui, ó, os álcoois, função importantíssima, né, na nossa vida dentro da orgânica. O álcool. A gente tem o enol, não é? O fenol. O que mais? Os ácidos, né? Os ácidos. Está aparecendo aqui, tá? Os ácidos carboxílicos. E, para fechar, nós temos as aminas. Quais aminas? As primárias, está aparecendo, tá? As aminas primárias, que nós vimos ali, né? Que só tem uma cadeia conectada ao nitrogênio.
seja ela alquila ou arila, tá? Um metil ou um grupo fenil, tanto faz. Então, as aminas primárias e secundárias, ok? Então, para fechar a nossa tabelinha, certinho. E as aminas secundárias? Qual o tipo de interação que esses compostos vão realizar? Também são moléculas polares, tá? E elas vão realizar um outro tipo de interação também característico de moléculas polares, que seriam aqui, né, as ligações de hidrogênio. Então, ligações ou ligação, tá, de hidrogênio. Então, essa interação ela vai aparecer para a gente, tá? Vou aqui usar o LigH para a gente não ter que ficar escrevendo isso toda hora, tá bom? Então, nós temos aqui um resumaço. Essa tabelinha, gente, guardem, né? Tá? Ela vai ser muito importante e ela vai resolver muitos exercícios. Porque muitas vezes, dentro de um exercício, eu só tenho que caracterizar o tipo de interação. Ou seja, a estruturinha foi dada, qual o tipo de interação que ela vai realizar entre suas moléculas, tá bom? Então, essas são as interações clássicas que vocês precisam saber. Agora, né, a gente vai chamar atenção, ou eu vou chamar atenção aqui, para algumas coisinhas a mais dentro dessa tabelinha, tá bom? De cara, os hidrocarbonetos, todos, sem exceção, são apolares, não é? Ou seja, essa interação ela é clássica para moléculas apolares, ok? Enquanto estas duas interações, o DP-DP e a ligação de hidrogênio, elas são, né, encontradas em moléculas o quê? Polares. Nós não estamos, né, aqui definindo, né, se eu sou muito polar ou pouco polar. Isso aí é outra história. Nós vamos fazer isso no decorrer do capítulo, tá bom? Mas a presença do grupo funcional, né, característico dos ésteres, dos nitrocompostos, dos ácidos, vai permitir que eu realize aqui uma dessas duas interações. Ou às vezes até as duas, dependendo, né, do tamanho da estrutura e da quantidade de funções diferentes que ela apresenta. Agora, né, o fato de eu ser apolar ou polar, gente, isso vai ser muito importante para a gente no próximo tópico, que não seriam as interações, mas sim solubilidade, que também é uma aplicação de interação, tá? Agora, presta atenção no que eu vou desenvolver com vocês. Aqui, ó. Eu vou pegar os hidrocarbonetos, um hidrocarboneto qualquer, tá? Aqui, ó. Isso é só um rabisco, para vocês terem ideia do que eu vou preencher do lado de cá. Eu tenho um hidrocarboneto qualquer. Vamos pegar aqui, ó, o etano, não é? Ou seja, esse etano, essa molécula, com outra molécula dela, intermolecular, entre moléculas, tá? Tem que ter mais de uma. Então, quando eu analiso esse hidrocarboneto com outro dele, ele vai realizar o dipolo induzido, dipolo induzido. Certo. Legal. Muito bom. Agora, e se eu for, por exemplo, um aleto? Um aleto. Isso quer dizer que eu vou tirar um dos hidrogênios, antes era um CH3, e agora eu vou colocar ali um cloro, por exemplo. Entrou um Cl, isso é um aleto orgânico, não é? Gente, o fato de eu ser um aleto, não é? Isso indica que eu vou realizar o dipolo permanente, que é o DP-DP. Legal, não é? E esse ou essa interação, ela só apareceu para a gente por causa do cloro, não é verdade? Porque antes o hidrocarboneto não realizava, certo? Esse tipo de interação. Legal. Então o DP-DP vai aparecer para a gente. Agora, presta atenção onde eu quero chegar. Eu vou tirar esse cloro e eu vou colocar um OH. Isso é uma interação, isso é um álcool, cadê? Aqui. Então ele vai realizar a ligação de hidrogênio. Legal, beleza. Até aqui tudo bem. Agora, vocês estão percebendo que o pedacinho preto, ele continua lá. Esse pedacinho, ele continua lá, não é?
Tanto no hidrocarboneto, ele estava presente, né? No hidrocarboneto só tinha esse pedacinho preto aqui, né? Que fazia o DI. Quando eu coloquei o cloro aqui, né, em laranja, esse pedacinho preto continuou. Quando eu tirei o cloro e coloquei o OH aqui, né, que é o grupo funcional do álcool, a hidroxila, o pedacinho preto continuou. O que a gente pode concluir? A presença desses heteroátomos, oxigênio, nitrogênio, cloro, né, que vão identificar funções, eles vão possibilitar que eu realize ou dipolo permanente ou a ligação de hidrogênio. Mas a cadeia carbônica, está aqui em preto, ela não desapareceu. Ou seja, o dipolo induzido que o hidrocarboneto realizava, e agora já não é hidrocarboneto, né? Mas que é característico da cadeia, continua existindo. A cadeia carbônica, ela existe em qualquer composto orgânico. Ou seja, esses compostos, além de realizarem o DP-DP ou a ligação de hidrogênio, eles vão realizar sempre também o dipolo induzido. Então, o dipolo induzido está presente em todos os compostos orgânicos. Então, nós vamos ter o DP-DP, não é? E nós vamos ter também aqui o DI-DI. Então, é DI-DI. Opa, deixa eu colocar aqui. DI-DI. Ok? E aqui nós vamos realizar a ligação de hidrogênio, não é? Deixa eu ver se está aparecendo aqui, o DI, DI. Ok? Apareceu? Então, nós vamos sempre encontrar o DI em todos os compostos orgânicos, tá? Então, deixa eu até colocar em roxinho aqui, ó, para padronizar as interações. O DI está presente em todos os compostos, tá? O fato do O, do N, do Cl, do F aparecerem me possibilita realizar um outro tipo de interação a mais, mas o DI não desapareceu, tá? E aí, só para a gente fechar esse pedacinho, como identificar para uma molécula polar se eu vou fazer o DP-DP ou a ligação de hidrogênio? Simples, galera. Para que a ligação de hidrogênio seja observada num composto, ou seja, eu com outro de mim mesmo, tá? Quando saber se eu vou fazer ligação de hidrogênio? Você vai precisar encontrar isso aqui, ó, tá? Você precisa achar o Hzinho, que é o hidrogênio, ligado, ou seja, fazendo a ligação ali ao oxigênio ou ao nitrogênio, tá? Eu tenho que estar ligado a um desses dois aqui. E o flúor? Não, o flúor aqui na química orgânica ele não vai permitir a ligação de hidrogênio, tá? Só na inorgânica, no HF, por exemplo. Aqui não. Então, nós vamos ter aqui, ó, álcool, enol, fenol, ácido com oxigênio, aminas com nitrogênio, tá? Então, percebam aqui, ó, tá vendo que o Hzinho está ligado no oxigênio. Isso vai permitir que esse álcool realize ligação de hidrogênio, ele com o outro dele. Combinado? Então, é assim que a gente vai aplicar essa tabela. Batendo o olho na função e sabendo o tipo de interação. É isso que, nesse momento, a gente tem que ser capaz, tá bom? Pegar uma amida e saber que ela faz um DP-DP. Pegar um fenol e saber que ele faz ligação de hidrogênio. Claro, todos ali fazem o DI-DI. Beleza, galera? Então, essa é a introduçãozinha das interações. A gente ainda tem muita coisa para trabalhar nesse caminho. Valeu!